Fala pessoal, bom dia, bem-vindo aí para mais um vídeo. Para quem não me conhece, meu nome é Ricardo Campos e eu moro aqui na cidade de Frederick, estado de Maryland. E bem-vindo aí para mais um vídeo no canal. Peço que vocês, antes de se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo. Vamos junto comigo aí nessa rotina de hoje, que é sábado. Hoje estamos quase aí, hoje é o último sábado antes do Natal, né? O Natal já vai ser na quarta-feira. E venha ver essa rotina de sábado como é que é comigo. Minha rotina durante a semana é mais ou menos assim, tá? Esse sábado vai ser um pouquinho diferente porque eu não vou trabalhar na parte da noite. Às 5 horas tem um aniversário para mim ir, então eu vou parar antes. Mas mais ou menos minha rotina é essa daí. Agora são 2h50, são 10 para as 3 da manhã agora. E eu tô indo pegar uma ordem na Amazon às 3h30. E a Amazon, o depósito dela fica aqui a 35 minutos, mais ou menos, daqui de onde eu moro. Então me acompanha nessa rotina aí. E de lá nós vamos para Baltimore, porque tenho que limpar os caminhões lá agora de manhã, sábado. E retornando de lá tem algumas coisas para mim fazer aí, pouca coisa. Mas vou fazer um pouquinho de delivery também, tá bom? Muita coisa mudou aí nesses últimos dias que eu fiquei sem fazer vídeo. Vou explicar pra vocês, mas vou entrar dentro do carro primeiro aí, ó. Deixei ele ligado porque tá frio. Tá muito frio, então vamos lá, me acompanhe nessa daí, beleza? Bom pessoal, já tô aqui na rodovia já. Daqui 27 minutos a gente chega lá na base da Amazon, se Deus quiser. Então vamos bater um papozinho aí direitinho pra colocar a conversa em dia e ver as atualizações que tiveram aí, tá bom? Primeiro, pra quem já havia visto, já acompanha o canal de antes aí, o carro que eu trabalhava com ele era um Camry 2010, né? E a história desse carro, um pouquinho da história dele foi o seguinte: esse carro foi encontrado na beirada de uma estrada, né, que o cara anunciou para vender, colocou na estrada para vender. Meu cunhado viu, acabou comprando lá, me prestou o dinheiro na época para comprar esse carro, pagou $1.500 no carro. Era um carro que ele estava com a luz de motor acesa, né, a luz de injeção acesa. Então aqui carro, quando está com a luz de injeção acesa, ele não vale muito dinheiro. O custo dele é pequeno, porque indica que ele tem algum problema no motor, né, e ninguém compra. Então ele estava vendendo por $2.000 e acabou, meu cunhado ofereceu $1.500 e o cara aceitou. E era um americano que era o dono desse carro e o carro já estava parado há anos. O pai do cara faleceu, que era dono do carro, e acabou que o carro ficou parado há anos e o cara limpou ele e colocou para vender. E o carro estava muito bom na época que nós compramos o carro. Estava andando bem, sempre andou bem, né? Só que era um carro velho, era de 2010. Era um carro que ficou parado por muito tempo. Então eu não sei se acumulou alguma coisa no motor, alguma coisa de alguma borra, alguma coisa, não sei. E acabou que peguei ele com 144 mil milhas. Já estava com a luz de cheque acesa. Quando chegou em 167, ele começou um barulho no motor. E o mesmo probleminha que estava com... Ao ligar ele na parte da manhã, ele fazia um barulho muito alto, né? Ele fazia um... e pegava, funcionava normal. Mas eu via que ele estava batendo um pouquinho de válvula lá dentro. Então beleza, ele aguentou, foi indo. Quando ele estragou da primeira vez, eu levei ele no mecânico. E o mecânico falou comigo, falou: cara, não tem o que fazer, aí é trocar o motor, né? Eu pedi um orçamento, ele me deu um orçamento de $3.000. Falou: cara, é 3.000, o motor, $1.500 o motor, mais a mão de obra de $1.500, dá $3.000 a despesa. E este carro, mais ou menos, que eu vejo aqui, costumo ver ele em torno de 3.500,
3.500, 4.000 dólares para comprar. E não compensava consertar o carro. Eu falei, cara, não compensa, tá muito caro. E eu conversando com ele, ele falou comigo, ele falou, cara, o que você faz? Se você não quiser consertar o carro, roda com o carro, vai rodando com ele vai aguentar rodar um pouco ainda, um tempo, porque ele ainda tá bom, o motor tá bom, porém tá com esse barulho e parece que deu problema no tucho e o óleo não ficava na parte de cima do motor. Quando eu desligava o carro, o óleo parece que baixava, e quando eu ligava ele novamente, ele fazia um barulho até o óleo chegar em cima do motor de novo e funcionar normal. Eu acho que era mais ou menos assim. Não entendo muito de mecânico, mas acho que era mais ou menos isso daí. E foi o que eu fiz, né? Falei, cara, então vou rodar o máximo que eu puder rodar, juntar um dinheiro para mim comprar um outro carro. Então eu comecei a trabalhar com ele, foi indo, e ele aguentou até 219 mil milhas, que foi quando isso foi exatos 2 semanas atrás. Eu tava fazendo entrega na Amazon aqui em Haggeston, tava em Haggeston mesmo ali, e eu vi que ele tava com barulho mais alto. Eu deixava ele funcionando para entregar os pacotes, né? Quando eu saía, eu via que ele tava com barulho alto. Na hora eu notei, falei, cara, tomara que ele aguenta pelo menos eu chegar em casa. Graças a Deus foi o que aconteceu. Terminei as entregas todas e saí para voltar para Haggeston. Isso era na parte da noite, era mais ou menos umas 9h30 quando eu tava voltando de lá para cá. Aí eu vi que o barulho ficou muito alto, ficou parecendo um motor de trator, não é nem de caminhão, é um motor de trator mesmo. Ficou batendo tudo quanto é tipo de coisa lá dentro do motor. Mas mesmo assim eu consegui chegar até em casa, né? Cheguei em casa, parei ele no estacionamento lá, e daí eu não liguei ele mais, porque eu sabia que realmente o motor não dava mais, não tinha como, né? Já deu o que tinha que dar. E foi o que eu fiz então. Aí nesse tempo eu tinha juntado dinheiro para me comprar um carro, né? E fiquei quase uma semana procurando um carro. Rodei, teve um dia, um sábado que eu peguei para buscar carro, para procurar carro para comprar, e olhei muito carro ruim, muito carro de pessoa que compra carro para revender, e eles anunciam isso para revender, e um carro muito ruim. E eu vi carro batido, né? O cara parece que sofreu um acidente na frente, tava com o capô e o para-choque, a gente via que a cor não tava batendo as cores, né? Tava um pouquinho mais escura do que a cor normal do carro. Carro muito sujo, com marca de uso. O carro que eu trabalhei com ele, que eu tava com ele, era 219 mil milhas. E ele não tinha marca de uso. O volante dele não tava descascado. Apesar de... era um Toyota, né? Não tinha jeito, é um carro muito bom. Mas ele não tinha marca na porta de uso, não tinha marca no volante, não tinha. E os carros que eu tava olhando, a grande maioria tinha marca de uso, as marcas... a quilometragem é alta. Eu vi um carro que o cara tava pedindo 6 mil dólares nele, era uma van, e tava com 220 mil milhas. Então, cara, eu saí de um carro de 219 que bateu o motor para pegar um 220 mil, era um Honda Odyssey, não compensava. Então eu olhei bastante carro, fui em algumas agências pequenas onde as pessoas compram carro em leilão para revender, e não gostei, né? Não gostei, não achei o carro que me interessou. Então eu decidi, esse carro que eu tô agora aqui é um Honda 2022. Esse é o carro agora que eu vou trabalhar com ele. Estou trabalhando, fazendo os delivery com ele. É um Honda Civic. E eu comprei esse carro tem mais de um ano já. E eu financiei esse carro. Esse carro é financiado. Tenho entrada e pago por semana ele. Esse eu pago 140 dólares por semana. E eu falei, cara, não
não vou me arriscar em comprar um carro usado sem saber como o carro tá, né? Vou ver se eu encontro um carro mais novo, um carro do jeito que eu quero, que é um carro grande, né? E foi isso que eu fiz. Fui lá na agência que eu já tinha comprado esse. E por eu já ter comprado um carro, já tá pagando lá, foi mais fácil, não teve burocracia para comprar. E eu acabei comprei uma RAV4, né? O RAV4 fica com minha esposa. É um carro que ele bebe mais, então é um carro com mais conforto. E eu peguei esse daqui que estava com ela para eu poder trabalhar. A RAV4 ela é 2022 também, mesmo ano do Honda. E gostei muito do carro. Vou pagar um pouquinho e a mesma coisa desse carro aqui, não teve diferença. Então o carro que vai me atender bem também. Beleza? Então essa foi a alteração na questão do carro, que agora vou estar com esse carro mais novo, não vou ter problema, não vou ter dor de cabeça. Poderia ter dor de cabeça com o Camry, mas graças a Deus eu não tive. Até nesse momento a gente vê os cuidados de Deus na vida da gente, porque se esse carro estraga comigo na estrada, eu teria que abandoná-lo, porque o valor que ia vender não ia compensar. Trazer, chamar uma grua para levar ele lá para casa, não ia compensar. Então acabou que eu vendi ele para uma pessoa. A pessoa sabia, eu falei com ela que estava com problema no motor, e ele comprou o carro mesmo assim, comprou barato, pagou barato. Eu ia vender ele. Aqui nos Estados Unidos tem um negócio que você liga para esse pessoal que recolhe carro, liga para um reboque, e o reboque te dá um valor em dinheiro, né? Costuma pagar lá $300, dependendo do estado do carro, 300, $400, né? É bom que ele leva o carro, né? Que você está precisando sair dele, ele vai levar o carro embora e ainda vai te dar um troco ainda, né? Mas acabou que eu anunciei ele no Marketplace aqui na minha região, e eu vendi ele para um cara que vai reformar, diz ele que vai reformar e vai deixar para a filha dele, mas eu acho que ele vai reformar para vender, mas não tem problema, isso aí é com ele para lá. Mas ele comprou o carro, vendi barato, né? Não valia nada, não compensava o carro, que eu tinha que arrumar. Além de arrumar, tinha algumas coisas para mexer no carro. Por exemplo, eu tinha que trocar o pneu, que eu já havia comprado os pneus. O que acontece? Eu comprei no Walmart, tinha os pneus, e o Walmart ele faz a troca dos pneus também. Então assim, eu não tinha ido lá pegar, porque eu havia agendado a troca para sábado, e quando chegou na sexta-feira o carro estragou, e já tinha uma semana que esses pneus já estavam comprados lá, né? Porque faltava eu levar o carro lá para trocar. Eu não ia pegar eles lá para trocar em outro local. Então deu tempo, acabei que eu cancelei a compra dos pneus. A Amazon fez o estorno do valor todo, não questionou nada, só cancelou, porque eu não havia pego ainda os pneus. E então tinha que colocar pneu no carro, tinha que pintar 2 portas na lateral dele, porque as 2 portas, desde quando comprou o carro, parece que o dono bateu em alguma madeira, alguma coisa assim, que ele estava com raspado assim na lateral, então tinha que pintar. Tinha algumas coisas que fazer no carro, então não consegui vender ele com valor melhor, mas vai servir pro cara lá, o cara vai fazer o dinheirinho com ele lá e tá de boa. Ficou tudo bem, né? Graças a Deus. Então a vantagem de você comprar um carro financiado aqui nos Estados Unidos é isso: você não tem dor de cabeça. Você está comprando um carro bom, você vai comprar um carro numa agência, você vai pagar mais caro, mas você não vai correr risco desse carro parar com você na estrada, dele estragar. Você vai ter que chamar reboque, gastar com mecânico e tal. Aqui você se livra um pouquinho disso, né? Então é carro com pouca quilometragem. Esse carro que eu tô com ele aqui, que é o Honda, nós pegamos ele com 32 mil milhas, e a RAV4 eu peguei com 29 mil milhas. Então um carro bem novo, um carro muito gostoso, carro de andar. Então essa foi a alteração de carro. A outra alteração que teve aí nesses dias foi que a Uber liberou aí o cadastro. Vou falar um pouquinho da história, como é que foi essa parte de aplicativos aqui, tá, comigo.
quando eu cheguei aqui, quando você chega aqui, você não tem documento, né? Não tem como. A não ser a pessoa que vem de lá do Brasil pra cá, já vem com os documentos prontos, tudo direitinho. O meu não foi assim, né? Vim mais de sopetão, vim pra cá. E quando eu cheguei aqui, por isso que eu falo com vocês que eu fiz, já havia feito delivery na Uber. Só que não era em meu nome, em nome de outra pessoa. Mas isso eu fiz por pouco tempo, porque a Uber não dá pra fazer. A Uber, ela pede foto toda hora, né? E teve reclamação de cliente que a pessoa alegou que não era a mesma pessoa que estava entregando. Então eu fiz por pouco tempo mesmo, pouco tempo, espaço de tempo ali que eu fiz delivery na Uber. Mas já parei, devolvi o aplicativo, não dava para fazer, né? E devolvi. Mas aí eu fiz por mais tempo na DoorDash, porque a DoorDash não pede foto, a DoorDash não pede nada. Carro, você podia fazer com outro tipo de carro, a DoorDash não tem essa questão de... Não tinha cliente que reclamava da DoorDash. Então eu fiz bastante tempo a DoorDash. E há um tempo atrás eu já venho aí fazendo em meu nome, que já tinha liberado a conta da DoorDash para mim, né? Liberou da Amazon também, né? Tudo em meu nome. Só que a Uber, ela é mais complicada aqui. A Uber é mais chata para poder liberar cadastro. Então ela pede muitas coisas. Para vocês terem uma ideia, a Uber me pediu, a Lyft também pede. A Lyft também é chata também com cadastro. Tanto que da Lyft eu não desisti, né? A Uber liberou, a Lyft eu não quero, deixa quieto. Depois eu finalizo o cadastro. Mas me pediram inspeção do carro. A inspeção é anual, todo ano tem que fazer a inspeção e mandar para o aplicativo. Não faz somente com o social, que a DoorDash ela faz só se você tiver o social, faz, né? O meu, como eu já tinha o social, eu fiz na DoorDash, liberou. A Uber não, a Uber tem que ter o Real ID, e o Real ID meu demorou para sair, porque teve umas alterações na lei do país, e tiveram que fazer uma pesquisa no meu caso e tal, e assim que custou para liberar. Demorou mais ou menos 45 dias para autorizarem o meu Real ID. Depois demorou mais um tempo para chegar. E aí demorou mais um tempo o cadastro na Uber, porque a Uber toda hora me pedia uma coisa e eu me questionava, liberava. Tinha um negócio que era tipo uma checagem. No Brasil era mais fácil, que era a questão do antecedentes criminais. No Brasil você entra no site da Polícia Civil, você pega um comprovante de um atestado de antecedentes criminais e envia, né? Aqui é diferente, aqui é uma empresa terceirizada, eu acho que alguma coisa check lá, que eles checam os seus antecedentes e repassa para Uber. Então, pelos meus documentos ser recente, eu acho que não sei se não estava encontrando, o que aconteceu. Eu sei que estava demorando para sair, mandava para lá, a empresa de checagem vinha e negava, falava que não tinha como fazer pesquisa e tal. E eu sempre mandando mensagem para eles, sempre mandando, insistindo, até que liberaram. Tá? Então, hoje já estamos aí com todos os aplicativos, né, liberados. Tem da DoorDash, da Uber, da Amazon Flex, e da Grubhub também eu tinha cadastrado, mas me colocou em fila de espera. Agora eu recebi um e-mail, faz 2 dias eu recebi um e-mail da Grubhub para poder finalizar o cadastro, né? Mas até agora eu não entrei ainda, porque não é um aplicativo de relevância, tá? É mais só para ter ali, para se caso for preciso, tiver um dia fraco, pode ligar. Mas depois eu vou finalizar o cadastro. Então essas alterações que teve aí, né? Eu vi até um comentário no canal aí de o cara respondeu um comentário de uma outra pessoa falando que faz delivery em nome de outra pessoa. Eu já fiz, não condeno quem fez, e quem faz também eu não condeno, né? Cada um sabe aonde o calo aperta e a necessidade de cada um. Eu precisei, o aplicativo me ajudou muito na época, e agora eu tô fazendo tudo em meu nome, tá tudo em meu nome, graças a Deus, né? E
do mesmo jeito que tem pessoas aqui nos Estados Unidos que alugam carro, trabalham alugando carro para pessoas. É uma coisa que não é legalizada, mas eu não condeno. Aqui a pessoa, enquanto tem gente reclamando e julgando os outros, tem as pessoas que estão ganhando dinheiro. Então fica tudo em paz, né? Você escolhe o lado que você quer ficar. Se é o lado que realmente fica condenando as pessoas, ou é o lado que quer ganhar dinheiro, faz alguma coisa para ganhar dinheiro, beleza? O recado tá dado aí. Mas é isso aí. Então essas alterações foram feitas aí. A DoorDash eu parei de fazer DoorDash já faz bastante tempo já. A Uber eu parei um pouquinho com a DoorDash, eu parei com a DoorDash, porque é o seguinte: esse carro, quando ele estragou, o Camry, antes dele estragar, eu já tinha tentado fazer o cadastrar ele na Uber, e a Uber não aceitava para fazer delivery da Uber Eats, por conta do ano dele, era 2010, a Uber não aceitava, e eu tive que cadastrar esse daqui. Então eu fazia entrega de vez em quando na Uber, por conta de que esse carro ficava com minha esposa. Então às vezes ela chegava em casa, eu pegava o carro e ia fazer delivery na Uber, mas eu tava usando o outro para fazer somente na DoorDash. Às vezes eu ligava para fazer na Uber, mas eu não gostava, porque a Uber ela sinaliza o carro que tá chegando, qual carro, a placa e tal, e eu chegar com o Camry lá não dava. Então por isso que eu falei, não vou fazer, deixa quieto. Aí o carro estragou, comprei outro, então cadastrei esse na Uber. Já ficou esse como carro definitivo, beleza? E a DoorDash eu abandonei porque é mais chato. A DoorDash depois eu vou explicar direitinho qual a diferença que tem nos dois aplicativos, mas a DoorDash estava exigindo muito e estava entregando pouco, né? Então estava com as corridas com preço baixo, eu não poderia recusar entregas, né? Qualquer entrega que eu recusava lá eu recusava uma entrega, por exemplo, de $3, daqui a pouco vinha mais 5 entregas de $4, de $3, entendeu? Então desanimei, desisti um pouquinho da DoorDash, deixei ela em stand-by e tô focando mais na Uber e na Amazon, né? A Amazon ela tá me dando resultado também. Ontem, por exemplo, eu tava fazendo delivery na Uber, eu saí de casa, era 5 horas da tarde, era 5h30 quando eu saí para fazer delivery, e fiz delivery até 7 horas da noite. Quando foi 7 horas da noite, era 7h20. Apareceu um bloco na Amazon de $80 para trabalhar por 2 horas. Um bloco de 2 horas na Amazon. Então eu decidi pegar esse bloco para finalizar o dia ali. Eu já tinha feito um valor na Uber, então eu falei, vou pegar e fazer esse negócio na Amazon. E fui lá e fiz. E cheguei em casa, era 9 horas da noite quando eu cheguei em casa, 9 e um pouquinho. Então eu tô fazendo assim, eu faço à noite, eu faço delivery, vou fazendo delivery e vou olhando os blocos na Amazon. Porque na parte da manhã, que é esse bloco da madrugada de 3 horas, a Amazon não faz isso. Ela coloca o valor fixo, que é $92 para 4 horas. Então esse valor dificilmente altera, tá? Fica mais esse valor. Agora na parte da noite, à tarde, começa ali entre 5 horas da tarde ou 4h30. Às vezes tem alguns blocos mais cedo. Não é todas as pessoas que querem pegar esse bloco. O bloco mais disputado que tem é o da madrugada, que é o desse horário agora. Então à noite não tem muita gente que pega esses blocos. E acaba que a Amazon oferece valor maior. Esses dias eu peguei um bloco de $124 de 3 horas. Então assim, esses blocos só aparecem à noite, na madrugada não aparece, entendeu? Então foi isso que eu fiz ontem. E eu fico de olho na Amazon nessa parte. E eu pego esses blocos de madrugada. Esses blocos eu não pego todos os dias da semana. Eu pego ele mais assim, na parte da... são 7 dias da semana, eu pego mais ou menos 5 dias, eu pego esse tipo de bloco. Não é todos os dias. Beleza? Já tô chegando aqui, falta 2 minutos para chegar na base da Amazon. E vamos acompanhando aí. O vídeo vai ficar longo um pouquinho, mas vai valer a pena, viu? Bora! Bom, pessoal, eu tô chegando aí na base da Amazon. E o pessoal do bloco de 3h15 da manhã, que é o bloco que eu gosto de pegar, já tá carregando aí.
Esse bloco que eu peguei agora é o de 3h30 da manhã. 3h30, 7h30. Sempre termina antes. Termina 6h15, por aí, 6h20. Tem alguns blocos ali pequenos, hein? Não sei se o bloco que eu vou pegar é grande. Ontem eu peguei um bloco de 2 horas, mas eu fiquei preocupado, porque na hora que eu cheguei, as caixas eram grandes. E eu fiquei preocupado, porque, cara, não vai dar 2 horas. Vou ficar agarrado desse negócio aí 3 horas. Mas acabou que não, foi rápido o bloco. Era de 2 horas, eu finalizei ela com 1h20. Eu finalizei o bloco e já voltei pra casa ontem. E hoje vamos ver como é que vai ser aí. Tomara que seja bloco próximo, porque eu tô a 30 milhas de distância de Frederick. E Frederick está a 42 milhas de Baltimore, que é onde eu tenho que limpar os caminhões. Então eu devo estar mais ou menos aí a 70 milhas de distância de Baltimore, né? Então se a minha entrega aqui for mais para frente, vou ficar mais longe ainda, né? Mas vamos ver como é que vai ser aí. Vamos ver aonde eu vou retirar aí esse bloco. Chegando ali, você vai escanear minha drive. Hello, good morning. One, okay, thank you. Have a good day. Cheguei ali, agora esperar. A Amazon deixa umas águas ali pra gente. Vou pegar uma água ali, porque durante a entrega a gente dá uma sede, né? Vou pegar uma água ali. Abastecido com água. Água é vida, então tome bastante água, pessoal. Parando as coisas aqui. Tô guardando aqui e pensando, cada base da Amazon é diferente, né? Nunca é a mesma rotina, nunca é a mesma coisa, as bases. Eu tava vendo um vídeo de um senhorzinho que ele faz vídeo no YouTube também de delivery, e eu tava assistindo um vídeo dele, ele recolhendo um bloco na Amazon. Não sei qual estado que ele mora, mas eu vi ele explicando o jeito que ele faz, que ele vai pegar o bloco na Amazon, ele pega o bloco, lá ele tem os carrinhos, ele entra lá, pega os carrinhos e sai. Aqui é diferente, aqui o pessoal vai colocando os carrinhos ali na entrada, e as filas de carro vão e param em frente ao carrinho, carrega e sai. E ele tava explicando a forma que ele faz, né? Que não vou falar questão de que é certo, que é errado, longe disso, né? Cada um adequa de acordo com o que a base pede. E eu vi que ele estava anotando. Ele anotava, por exemplo, ele escaneava uma caixa e via aquela ali é a 11ª entrega, ele colocava 11. Aí ele escaneava de novo, essa aqui é a número 1, então é a primeira entrega, ele colocava número 1. E com pincel assim, né? E aqui é diferente. Eu tô vendo aqui, pensando que aqui eu já vi também, aqui a moça ali escaneou minha drive. Alguns locais dizem que não escaneia, não tem essa questão de escanear a drive, mas aqui sim escaneia. Tenho que tirar foto, eu tirei a foto agora vindo de lá entrando aqui no estacionamento pelo aplicativo. O aplicativo pede uma foto, tive que tirar a foto para fazer a identificação da minha identidade. E quando eu cheguei ali, ela escaneou minha carteira, minha drive.
Então, eu já vi gente perguntando se tem conta da Amazon para alugar. Eu não sei como que a pessoa aluga, porque é tanta... Aqui nessa base, por exemplo, eles fazem muito isso. Checa sua foto e sua drive license. E a questão desse senhorzinho, ele notava, e aqui não tem como, que eu vejo que é tanta correria. E aqui tem a fila, igual tem um carro na minha frente, tem outro atrás, vai montando as filas. E são 4 fileiras de carro. Tem essa daqui que eu tô, que é a número 1, a número 2, a número 3 e a número 4. Então quando libera os 4, vão, cada um para no seu respectivo lugar ali e carrega o carro. E o cara já fica... Aí a gente para o carro, fica dentro do carro. Aí ele dá um sinal de um subio, tipo que subiu de campo de futebol, que subiozinho, pra gente sair do carro. E aí ele já começa a falar. Ali ele já fala que pra acelerar e tal, andar rápido, tem 10 minutos. Aí daí a pouco, quando dá 5 minutos, ele alerta: 5 minutos, 5 minutos. Então na correria você tem que acelerar o carro e carregar e sair. Então é diferente, cada base usa um tipo de trabalho, a rotina de trabalho, né? Então vamos lá. Hello, bro. Good morning. Pessoal, tô vendo aqui, o bloco não é tão grande, né? Deixa eu ver. Ou bloco pequeno. Não é tão grande assim não. O outro cara ali pegou um bloco bem pequenininho, mas esses blocos pequenos costumam ser longe. Engana a gente demais. Vamos lá, deixa eu escanear ali pra me ver pra onde que eu vou. Pessoal, finalizado aí. O carro tá cheio, hein? Olha aí pra vocês verem como é que tá entupido de caixa. Aqui na frente tá cheio de item também. Coloco mais os envelopes aqui na frente e as caixas. Mas o bom é que não tem nada no porta-mala. Consegui colocar tudo aqui dentro. Porque quando tem caixa muito grande, tem que usar o porta-mala, é ruim, porque às vezes eu tenho que parar na estrada à noite e descer e lá abrir o porta-mala para ver qual caixa que é. Então eu não gosto. Prefiro assim, que fica tudo aqui, que aí qualquer coisa eu só viro aqui, pego a caixa, procuro ela, fica mais fácil para mim. Não preciso sair do carro, principalmente nesse frio, é complicado, hein? Mas então agora é trabalhar. Daqui a pouco nós vamos lá para limpar os caminhões. Vou passar ali pegar um café no Cheats para iniciar, porque eu não tomei café, só comi um negócio lá em casa, mas não tomei café mesmo. Eu gosto de tomar um cafezinho de manhã para animar, né? Porque senão não dá. Tem que dar uma animada para ver se tem coragem para trabalhar desse jeito. É um horário que particularmente assim eu gosto de fazer, esse horário de bloco da Amazon, porque é um horário bem tranquilo mesmo. Trânsito, não tem trânsito, as ruas são bem tranquilas para você dirigir, não tem trânsito nenhum nas rodovias, nas freeways ali grandes, não tem trânsito também nas regiões que a gente faz, também entrega, não tem. Você tem liberdade para você parar. A única preocupação que eu tenho mais é nas casas do cliente, porque eu fico muito preocupado com a questão de animais, de cachorro principalmente. Tenho muito medo, apesar que a Amazon avisa, mas dificilmente encontra. A maioria dos lugares que eu encontro cachorro, os cachorros são bem amigáveis, então não tem problema nenhum, questão de ataque de cachorro nem nada não. Mas a gente fica com medo, fica preocupado, né? E da outra parte é questão de veados, por exemplo. Eu tenho no dia, quando eu tava antes do Camry estragar, eu tinha batido num veado aqui. Eu tava mais ou menos a 40 milhas por hora. Só que como foi numa curva, eu tava curvando pro lado esquerdo assim, e eu dei de cara com ele, tava no meio da pista. E só vi a hora que ele olhou assim, que ele viu o carro. Eu não sei se por conta do farol do carro eles não conseguem enxergar nada, eles ficam paralisados. E ele paralisou. Aí na hora eu buzinei. Aí ele saiu. Quando ele saiu, não teve como ele sair todo. O corpo dele acabou pegando uma porrada ali no carro. Foi muito rápido. Quando eu assustei, eu já apertei a buzina assim, mas não deu tempo dele sair.
E não deu tempo de eu frear também. E acabou pegando ele. Eu acho que não chegou a matar ele, não sei se matou, não voltei lá pra ver. Mas acabou que quebrou uma gradinha lá no carro. Uma coisinha, aquela gradinha do motor ali, acabou quebrando. Acabou que eu vendi sem trocar ela, sem nada. Mas é um dos riscos também que tem de madrugada. Fora isso é tranquilo, o resto é tranquilo, né? Até hoje, graças a Deus, não tive nenhum cliente que chegou lá com, igual o pessoal fala que chega com arma lá e tal, né? Eu, graças a Deus, nunca tive. Mas eu ligo o pisca-alerta do carro, eu entro, aviso que eu tô chegando. Eu ando com colete também, né? Isso ajuda muito. Deixa eu pegar um café ali. Pessoal, vou fazer o seguinte, eu vou finalizar o vídeo aqui, né? Senão vai ficar um vídeo muito longo. Já tá aí com mais ou menos 30 minutos de vídeo, né? Senão vai ficar um vídeo muito longo. E eu vou gravar um outro vídeo aí na parte dos delivery, né? Fazendo o delivery da Uber também, para vocês verem como é que é. A Uber aqui é diferente do Brasil, porque no Brasil tinha conta da Uber também, só que não tinha Uber Eats, né? Não sei se agora tá assim o aplicativo, mas na época que eu fazia da Uber não era assim. Aqui eu tenho as opções todos em um aplicativo só. Tem o Uber Delivery, que é Uber Eats, Uber Passageiro. Aí tem o Uber Pet, Uber X, Uber Comfort, né? Não liberou para mim o Uber Comfort ainda. Por conta do meu carro também eu acho que só libera X. Mas esses daí eu tenho Uber Pet, Uber X, o Intercity, que eu acho que é de uma cidade para outra, né? E o Uber Eats. Então são todos ali no mesmo lugar. E quando eu fico online, aparece todo quanto é tipo de corrida para mim. Então tem a corrida de passageiro, aparece corrida de comida, aparece qualquer uma. Então chama aleatório, sabe? Eu não faço, por exemplo, só entrega de comida. Às vezes chama ali no meio alguma corrida de passageiro também. Mas depois eu vou explicar direitinho como é que é, vou mostrar pra vocês essas viagens aí com passageiro. Mas vai ser mais dinâmico aí, beleza? Então vou ficar por aí nesse vídeo, somente para dar uma explicação pra vocês aí como é essas mudanças que tiveram aí na minha rotina. Beleza? Peço que vocês continuem acompanhando. Lembrando que uns dias atrás aí, eu tenho um amigo que mora na Califórnia, Fábio, forte abraço pra você, Fábio. Acompanha aí também, cara, tudo de bom aí. Ele me fez uma chamada de WhatsApp com algumas pessoas que seguem o canal, né? Então, assim, eu fiquei muito feliz. Eu não gravo nome, eu não consigo gravar nome de pessoas, é difícil eu gravar, somente depois que eu converso, tenho convivência com a pessoa, que aí eu consigo gravar o nome, mas de primeiro eu não consigo. Então eu não lembro o nome das pessoas, mas eu conversei, pessoas bacanas demais. Eu acho que mora no Rio de Janeiro, os outros moram na Califórnia. Mas eu queria mandar um forte abraço para vocês, foi muito bom o bate-papo que eu tive aquele dia. Foi um bate-papo curto, que eu estava trabalhando também no outro trabalho que eu tenho. Mas foi muito gratificante, muito gostoso. Então eu queria só mandar um forte abraço para vocês. E agradecer por vocês aí acompanhar o canal, isso me deixa muito feliz. Beleza? E agradecer também o Fábio aí por teve a iniciativa de me ligar, de me fazer essa chamada. E foi muito bom e gratificante, melhorou muito meu dia aí nesse dia que eu recebi essa ligação, beleza? Então um forte abraço para vocês, obrigado mesmo. Continue acompanhando o canal aí, viu? Sou muito grato a vocês. E o pessoal que tá chegando, tem muita gente nova chegando no canal, continue acompanhando. É um canal que tá iniciando agora. Eu não tenho experiência nenhuma com questão de gravação de vídeo, mas vou pegando as práticas aí aos poucos, para estar mostrando para vocês um pouquinho da nossa rotina daqui. Beleza? Então peço que vocês acompanhem, continuem acompanhando, se inscreva no canal, comenta o que vocês quiserem aí, pode comentar, não tem problema nenhum. E vem comigo nessa rotina aí, viu? Forte abraço a todos e a gente se vê no próximo vídeo. Deus abençoe.